Nosso ponto de partida é a fábrica. A fábrica, o seu formato, o seu processo, a maneira como se realiza esse tipo de trabalho e em que medida, de alguma maneira, a geografia contemporânea, a maneira como nós vivemos, está sobredeterminada por este movimento geral de produzir o nosso alimento, a nossa roupa, as nossas casas, a padronização que vai dos tijolos até as tomadas, das janelas até as roupas. E, bom, assim nós vamos vivendo, assim nós vamos nos diferenciando em cima de padrões. São padrões que vão estabelecer, então, que as nossas geladeiras têm tamanhos determinados, que os nossos fogões têm tamanhos determinados, os nossos automóveis da mesma coisa, e quando não temos nem fogão, nem geladeira, nem máquina de lavar e muito menos automóvel, o que nós temos, na verdade, é uma espécie de distúrbio, porque, de fato, nós não temos mais, as nossas casas já não funcionam se os nossos aparelhos não funcionarem ligados a uma tomada, se nós não tivermos, de alguma maneira, algum tipo de padronização do ponto de vista energético, do ponto de vista da ordenação e do ponto de vista do uso. Me lembro, certa vez, andando, foi uma das primeiras vezes que eu estive em Maputo, em Moçambique, e uma das coisas que me chamou muita atenção é justamente este desequilíbrio do ponto de vista dessa relação entre a estrutura produtiva concebida do ponto de vista planetário e a maneira como as diferentes dificuldades, os diferentes povos vão realizando isso de alguma forma. Então eu estava indo para a universidade e passando ali por uma rotatória, uma rotunda, né, como se diz, e muito grande e tal, e no entorno desta rotatória, na calçada, né, onde os automóveis parariam e tal para fazer compras, e ali tinha coisas para vender, o que me pareceu é que muita gente estava ali vendendo churrasqueiras feitas com a metade de um latão de óleo, desses de petróleo, de carregar líquido, qualquer coisa que o valha, esses latões grandes, cortados ao meio dentro de um suporte. Então aquilo funcionaria no Brasil, pelo menos para essa classe média que eu conheço razoavelmente bem e faço parte dela. Estávamos ali fazendo o nosso churrasquinho. O que foi surpreendente para mim é que, na verdade, a quantidade de pessoas naquela época em Maputo que consumiam gases de botijão ou coisa que o valha, e que tinham então fogões relativamente padronizados, era muito pequeno. Na verdade, uma parte considerável da população urbana, dentro daquilo que em Maputo se chama cidade de caniço, que seria, digamos, um entorno, não é, dentro da cidade de cimento, como se diz por lá, e dentro desta cidade de caniço, milhões de pessoas que vivem ali não têm acesso a esse tipo de coisa, não tem como comprar esse tipo de fogão e muito menos o gás que faz com que ele funcione. Portanto, aquilo que me parecia uma churrasqueira nada mais é do que o fogão que é utilizado e o que justifica então aquele conjunto de mulheres com lenha sobre a cabeça, atravessando as avenidas e entrando então e saindo de dentro dessas áreas, né, que são identificadas como pertencentes à cidade de Caniço. Então essa é uma imagem que me veio agora na memória e que estabelece muito este significado então dessa padronização, né, porque isto estabelece para nós, por mais diferenciado que queiramos ser, qual é o tamanho que pode ter a nossa casa, o que é que nos permitiria estar confortavelmente instalados, mesmo que a gente estivesse
no 100º andar de um grande edifício com pelo menos 99 outras famílias debaixo dos nossos pés, estabelecendo, portanto, um determinado padrão, um determinado formato, assim como as coisas mais exclusivas que existem no mundo, produtos exclusivíssimos que são feitos para os milionários, de alguma maneira, dentro dessa exclusividade, o que ele tem são ajustes, digamos, ou exageramentos, ou coisas desse tipo, que envolvem um diálogo efetivo com aquilo que é padrão, que é, de alguma maneira, o que sai das linhas de produção das fábricas. E nós vivemos assim. Eu acho que uma das imagens interessantes disso é um pouco exagerada, eu diria que é uma espécie de alegoria que tem naquele filme, o Koyaanisqatsi, onde as pessoas estão saindo, as imagens se contrapõem, as pessoas saindo de uma escada rolante numa estação de metrô e, ao mesmo tempo, uma fábrica onde numa máquina estão saindo salsichas e tal. Não somos salsichas e não é essa a questão, mas, de alguma maneira, esse tipo de padronização que estabelece um padrão de comportamento efetivo, né, para as pessoas que vão andar sempre do lado direito, que vão se definir dentro de determinadas questões que estão colocadas para a existência disso que nós chamamos genericamente de civilização. O que é importante nesse caso, né, que é a nossa vida cotidiana, é que tudo isso que nós fazemos, de alguma maneira, sai de algum processo produtivo e, no geral, esse processo produtivo envolve algum tipo de padronização. Seja para a produção de produtos agrícolas, vamos falar isso em outro momento, ou seja, na verdade, a produção disso que sai diretamente do que nós chamamos de fábrica. Este mapa que vocês estão vendo, ele representa um mapa escolar, um mapa bastante simples, na verdade, mas ele busca identificar as grandes áreas de produção fabril do mundo. Bom, temos aí as fábricas nos Estados Unidos, essa grande concentração na área de Nova York, ou então para o lado do estado de Washington, do Oregon, não é? A cidade de Los Angeles, Houston, a cidade do México, que está colocada aí, São Paulo, como um grande centro de produção fabril, Buenos Aires, Santiago. E do outro lado do mapa, então, as áreas são grandes manchas e não cidades, né? Mas são as áreas associadas, então, ao território da Alemanha, ao território da Inglaterra ainda, muitas áreas da Rússia, da China e, bom, do Japão e da Austrália, e na África, no caso, nós temos alguma coisa no centro da África, né, no centro-sul da África. Então, acho que uma das questões fundamentais de tudo isso é que nós não olhando para esse mapa, nós não estamos observando pontos, né? Nós estamos, na verdade, observando verdadeiras manchas, né? Assim, áreas imensas onde se concentram e se distribuem uma quantidade imensa de grandes estruturas fabris e que vão produzir do nosso telefone celular até a nossa televisão, até a geladeira e, muito mais do que isso, o sapato que nós utilizamos, as nossas vestimentas, o nosso óculos, bom, esse conjunto de coisas que aparentemente são tão díspares, mas que de alguma maneira elas estão fundadas dentro de um processo de produção que tem uma lógica relativamente semelhante. Esse processo de produção que tem por objetivo a exploração do trabalho, né, que é vendido, então, a produção disso que, numa linguagem mais acadêmica, talvez, uma linguagem dentro do economês e dentro da tradição marxista, a produção de mais-valia, a produção de mais valor e, mais do que isso, a apropriação dessa mais-valia no formato da moeda, o que significa, em pouquíssimas palavras, ou em uma palavra só,
lucro. A grande ideia de tudo isso é produzir lucro. Produzimos vacinas, produzimos roupas, produzimos casas, produzimos automóveis, produzimos X, Y, Z e etc. e tal, para produzir fundamentalmente lucro. Isto está mais do que evidente e fica evidente na cabeça de todos nós quando entramos numa crise como essa que estamos vivendo neste momento da pandemia. É evidente que a grande questão que está colocada para colocar todo mundo dentro de casa e não deixar ninguém nem para produzir e nem para consumir significaria o colapso geral da nossa sociedade da maneira como ela existe. E este colapso, sem dúvida nenhuma, mais do que qualquer outra coisa, produziria fome generalizada, a inexistência de comida, de meios de sobrevivência, de energia. Nos lugares frios as pessoas morreriam de frio porque não teriam acesso ao petróleo, à eletricidade, ou seja lá o que for. Nos lugares... em resumo, há um dado que é extremamente interessante. Se você saiu da sua casa e foi num grande magazine e olhando este magazine você observou que está faltando ali mercadorias, ainda estava conversando sobre isso outro dia, e você está vendo, está faltando coisas. Se está faltando coisas, é porque essas coisas não foram produzidas, e se elas não foram produzidas, a matéria-prima que dá condição à existência dessas coisas ou está estocada em algum lugar ou também não foi produzida e, portanto, não foi transportada e, portanto, as pessoas estão desempregadas e essas pessoas desempregadas estão, sem acesso a uma maneira de sobreviver, de pagar o seu aluguel, de pagar as suas contas, de ter... e assim de alguma maneira, o esquema, a lógica que estrutura a nossa sociedade, ela está toda interligada num conjunto de processos, numa multiplicidade de escalas que é algo impensável. Precisamos, na verdade, discutir essas coisas quase que fazendo recortes, pensando na indústria automotiva, diferenciada da indústria da construção civil, diferenciada da indústria das vestimentas e seja lá do que for, ou da energia e tal, porque, na verdade, estas redes, elas estão intradeterminadas, e quando nós pensamos em uma, na verdade, estamos pensando em todas elas. Se nos falta energia, as fábricas vão parar, e se as fábricas param, não existe nenhum motivo para se produzir energia. E se essas duas coisas não funcionam, nós, vamos morrer de inanição, vamos ser lançados às ruas, os elevadores dos prédios onde vivemos não funcionarão, os metrôs também não, e não haverá óleo diesel, ou seja lá o que for, para os ônibus que nos transportam todo dia, ou gasolina, ou etanol, ou seja o que for. Tudo isso é um grande jogo que está colocado num plano extremamente intrincado e que define, de alguma maneira, o próprio formato do mundo, a maneira como nós reconhecemos o mundo. Por isso, quando nós vemos uma fotografia de uma cidade chinesa, uma fotografia de uma cidade indiana, uma fotografia de uma cidade brasileira, ou uma fotografia de uma cidade norte-americana, ou europeia, ou seja lá qual for, de alguma maneira todas elas se parecem. Não porque somos todos humanos e fazemos coisas semelhantes, mas porque, de alguma maneira, todas elas precisam fazer com que essa estrutura produtiva, este fundamento que é a produção da fábrica, funcione, que as mercadorias circulem, que as coisas existam. Então, voltando aqui ao Koyaanisqatsi, existe uma imagem extremamente interessante, que aí eu acho que não é somente uma alegoria, mas que vai mostrar, então, a cidade vista de cima, uma vista aérea de uma grande cidade, acho que é Los Angeles, São Francisco, não sei bem, mas que isto vai sendo transformado do ponto de vista do que aparece para nós na tela
num circuito, não é, de componentes eletrônicos que montam um computador. E ambos têm formatos muito semelhantes. Não é? A ideia da forma e a ideia, portanto, de que sejam as ruas, as estradas, as portas, ou seja lá o que for, todas elas muito padronizadas, todas elas feitas em escala, estabelecem para nós o nosso comportamento, como comemos, o que comemos, como dormimos, o que é que série que nós vamos ver na Netflix, e assim sucessivamente. De uma maneira ou de outra, são fábricas, mesmo que seja a fábrica do cinema, a grande indústria do entretenimento, ou seja, o que for. Algumas coisas mais criativas, outras menos criativas, outras absolutamente tolas, mas de qualquer forma se estabelece no plano de se produzir uma mercadoria que será consumida por milhões e milhões de pessoas. Uma coisa fundamental, então, como a produção de informações, no caso da internet, e acho que uma frase que ficou marcada na minha memória quando vi este documentário sobre a situação da rede, é que quando você não está pagando absolutamente nada para ter acesso a um conjunto de coisas na internet, é porque é você que está sendo vendido. Isto é, são os seus desejos, as suas necessidades, as suas vontades e, portanto, a possibilidade de que você se transforme num consumidor mais do que provável de determinados produtos que você está demonstrando ser, bom, um fã incondicional, ou mais ou menos, ou com vontade de consumir, ou seja o que for. Então, nesse sentido, existe uma articulação, não é? E essa articulação ela vai se parecer para todos nós com a ideia da própria fábrica. No caso, essa que estamos vendo já é uma fábrica altamente automatizada, cujo objetivo, uma fábrica que está sendo montada na Alemanha e cujo objetivo, do ponto de vista da concepção, é tudo absolutamente automático, produzir automóveis elétricos e, bom, essas coisas da modernidade. E assim, aqui nós temos uma outra imagem, a imagem da fábrica até bastante clássica, esse monte de chaminés soltando fumaça para tudo quanto é lado, criando isso que genericamente chamamos de problema ambiental, o problema do aquecimento climático, isso que vai levar, segundo alguns, ao desaparecimento da humanidade, ou pelo menos à miserabilidade generalizada, porque por uma questão simples, porque o próprio processo de mudança climática colocará em xeque a forma como está organizado o processo de produção do mundo contemporâneo. A maneira como nós nos organizamos não será suficiente para resolver o dilema das cidades que vão ser inundadas, que estarão entre as principais cidades do mundo, com os vendavais, com os ciclones, com o X, com a seca, com a revolta dos povos, a fome e tudo mais. Então, tudo isso, não estamos preparados para isso. O capitalismo não tem estrutura para resolver dilemas como esse, da mesma maneira como se demonstrou claramente que não tinha estrutura para resolver um problema como o da pandemia. Então, de alguma maneira, essas questões estão colocadas para todos os lados. É uma estrutura extremamente importante, que vai sofrendo mudanças aqui e ali, que vai ampliando a sua capacidade técnica, mas que de alguma maneira está estabelecida a partir da ideia de que existe um grande investimento, uma concentração imensa e impensável de máquinas e implementos e tal, e que tudo isso junto com o comando de 10, 100 mil, 10 mil trabalhadores vai colocar então no mercado mundial produtos e mais produtos para que possam ser vendidos, consumidos e tudo mais. E isso é o que estabelece essa imagem que nós vemos hoje nos transportes públicos, no metrô, seja lá o que for, a cada sei lá quantas pessoas. Nunca fiz um
um levantamento estatístico para isso, nem tenho essa condição, mas a quantidade de pessoas que já não se olham uma para as outras e que todas estão olhando para um telefone celular dentro de um vagão de metrô é uma coisa monumental. Então, estamos estabelecendo uma tipologia de comportamento, de formato, de por onde as coisas vão, o que é que nós fazemos, que tipo de relação nós temos com o mundo. E isto é, de fato, a fábrica. Bem, paremos por aqui. Vamos retomar esse assunto mais à frente. Um abraço a todos e tenham todos um ótimo dia. Espero que uma discussão como essa, de alguma maneira, ajude no desenvolvimento e na nossa capacidade de compreendermos, né, este mundo da maneira como ele está. E isto implica sempre que a gente mantenha algum nível de debate. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.